Mais de 10 anos, 15 anos, eu usei um documento no Word, um bloco de notas, uma agenda e o e-mail, né? E os mensageiros, né? Vamos falar Sim, o sim. e-mail e os mensageiros. Porque eu sempre acreditei que não era a ferramenta que ia salvar a minha organização. Sempre achei que era Sim, é um um meio. método É ali, um um meio. princípio, né? Que eu precisava seguir. E eu encontrei esse princípio ao longo do tempo, que tem a ver com projetos, tarefas dentro de uma agenda, né? Eu não coloco as tarefas dentro da agenda, eu coloco só as mais profundas, igualzinho você. Ou um conjunto delas, né? Se eu Sim. tenho um conjunto de tarefas parecidas, eu crio um bloco ali. Mas aí, recentemente, eu achei a ferramenta que adequa ao método, que é o Microsoft To Do. Então ele funciona muito bem para o método, porque ele exporta uma ordem do dia, um planejamento diário automático, então eu consigo criar recorrência, eu consigo criar as tarefas e ter isso no celular e no computador. Eu sou inteirinho digital, Tá. por uma questão de volume. Olá, pessoal. Estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado. E você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá, pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Você que investe essa hora semanal, seja no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, correndo, enfim. Vocês que nos mandam mensagens semanalmente, comentando sobre os episódios, sobre as experiências que vocês ouvem aqui dos nossos entrevistados. O meu abraço digital, o meu agradecimento e espero que, após ouvir o nosso episódio, você possa se tornar mais feliz, mais preparado, mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais desenvolvido profissionalmente. Muito bem, gente, nós estamos no pós-modernismo, né? E o pós-modernismo nos traz um contexto muito particular, principalmente agora, né, numa nova fase do pós-modernismo, com as soluções de inteligência artificial. Então a gente vê o ser humano colocando um esforço, colocando a sua inteligência, os seus recursos para humanizar robôs, trazer os robôs, a máquina, aquele ser sem alma e sem espírito, para ficar próximo de um ser humano. E por outro lado, a gente vê os seres humanos sendo robotizados com atividades, mini tarefas cada vez mais exigentes, sendo mais exigidos de produtividade, de entrega. Eu estive no ano passado em um congresso nos Estados Unidos e nós ficamos sabendo que mais de 80% dos jovens nos Estados Unidos, eles não veem ou não têm interesse de fazer uma graduação. Então, hoje os Estados Unidos sofrem, por exemplo, com uma lacuna no mercado de trabalho de profissionais. E aí, a saída é as
pequenas especializações, os microlearnings. E aí a pessoa acaba fazendo 1, 2 cursos e começa a trabalhar no mercado de trabalho com pequenas tarefas e cada vez com um volume, então, de atividades que têm que ser geridas, têm que ser planejadas para serem entregues. E aí a gente tem aí as inúmeras metodologias que surgem, Daily, Scrum, projetos ágeis, Agile Mindset, entre outros, ou seja, tudo para que o ser humano faça suas atividades de forma repetitiva, rápida, de grande volume, com qualidade. Então, o nosso tempo no trabalho acaba sendo cada vez mais volumoso e nos consome muito. Então, o episódio de hoje vai falar sobre como acabar com o caos no trabalho e ter mais tempo para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para a sua família, para o seu bem-estar. E para falar conosco sobre esse tema, nós temos hoje ele, que é graduado em comunicação social, com ênfase em marketing pela ESPM, e é também especialista em liderança e produtividade humanizada. Ao longo dos últimos 18 anos, vem desenvolvendo e trabalhando no mercado de comunicação, liderando equipes e dando treinamentos. Nesse período, foram mais de 5.000 pessoas e mais de 50 empresas dos mais diversos tamanhos e contextos. Ele possui parcerias com a Escola Conquer, com a consultoria Crescimento e a consultoria IoLeader. Em 2022, foi eleito o melhor treinador de gestão de tempo e produtividade da Escola Conquer e agora, em 2024, foi selecionado para o programa Top Voice do LinkedIn para produzir conteúdos de desenvolvimento de carreira. É com muita alegria e honra que nós damos as boas-vindas ao nosso podcast. Stênio Moura, é um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é todo meu, Michel, e excelente introdução, me fez refletir bastante sobre o que nós estamos vivendo e talvez para onde nós estamos indo, de forma talvez um pouco inconsciente, e só seguindo o fluxo, né? Então é hora de dar uma parada e refletir sobre esse assunto do pós-modernismo e o que ele tem trazido de bom e de ruim também para a nossa produtividade, para o nosso dia a dia. Esse é o ponto, né? A gente vê ao longo da história, né? Se a gente vê as fases das revoluções industriais, né? A gente vê sempre o homem procurando produzir mais, com mais qualidade, com menos recursos, né, físicos. E aí a gente passa da máquina a vapor para a máquina a combustão, depois para a robotização da máquina, e agora parece que a gente está indo para uma robotização do ser humano, né? Fala um pouquinho para nós, né, como você vê essa questão hoje em dia no nosso mercado, em que as pessoas então estão cada vez mais sobrecarregadas de trabalho, com altos índices até de burnout, estresse, doenças psicoemocionais, e como que a gente daqui a gente pode começar a trabalhar essa nossa conversa pensando nos desafios e nas soluções aí para o nosso pessoal que nos ouve. Boa. Você comentou da Revolução Industrial, né, e das fases. Eu acho que muitas vezes quando eu estou em treinamento ou quando eu estou dando alguma mentoria individual, uma das frases que eu mais ouço é: mas eu sou muito cobrada e cobrado por fazer mais com menos. Uhum. Sempre vem essa questão que de certa forma tem como origem ali o comecinho da Revolução Industrial, onde começa a se perceber que se eu fizer mais rápido, eu consigo produzir mais, se eu produzo mais, eu tenho mais lucro, se eu tenho mais lucro, eu atendo o mercado e toda essa questão. E quando a gente fala de máquinas, faz muito sentido, né? Porque eu faço lá as máquinas trabalharem 24/7,
elas produzem. Só que quando a gente faz essa virada, né, onde os centros administrativos começam a crescer, as pessoas começam a trabalhar não só de forma braçal, né, ou dentro das fábricas, mas precisam cada vez mais usar inteligência para trabalhar com mais inteligência, o mais com menos fica ressignificado. Sim. Talvez muitos de nós não ressignificou, né? Continuou trabalhando mais horas com menos recursos. Mas a gente precisa trabalhar com mais inteligência e com menos esforço. Né? O mais com menos ele precisa ser ressignificado desse jeito. Talvez porque a gente ainda enxerga a produtividade como... Sabe aquela coisa de, se eu não me esforcei muito, não valeu a pena? Tudo que é muito bom, preciso me esforçar muito. Será? Será que ser produtivo de fato é ser ocupado? Será que ser produtivo é fazer mais? Será que ser produtivo é fazer mais rápido? Eu acredito, e até por experiência própria, porque eu vivi esse caminho, né, de fazer mais, de querer fazer mais rápido, e isso me levou para um burnout em 2020. Eu acredito hoje, por ser possível e por fazer escolhas mais conscientes que nos deem menos coisas para fazer, só que somente as coisas certas. Porque quando a gente olha, por exemplo, e aí óbvio que quando você fala de produtividade, quando você fala de gestão de tempo, de organização, vai vir muito um lugar de, né, que você até trouxe, quais são os desafios e como a gente pode superar esses desafios. Vem muito como, vem muito a capacidade. Mas eu vejo que o como ele vai possibilitar escolhas mais conscientes. Porque hoje o que acontece? A gente é demandado, seja de quem for, seja do externo ou do interno, né? Porque a gente também quer fazer um monte de coisa, e a gente simplesmente coloca na nossa lista e vai fazendo. Daqui a um pouco a gente está com uma série de atividades que a gente nem sabe se faz tanto sentido assim, e simplesmente a gente está se cobrando por não ter conseguido fazer. Ou alguém está nos cobrando porque simplesmente acha que a gente deveria fazer. O que significa isso? Que a produtividade humanizada, ela pressupõe duas coisas. A primeira delas, que nós escolhamos de acordo com objetivos norteadores muito claros, né? O que nós queremos como profissional, como empresa, como liderança, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como amigo. As nossas escolhas, elas precisam estar congruentes com aquilo que nós desejamos, ou aquilo que é esperado de nós, né? Quando a gente está na empresa, por exemplo. Eu sou um colaborador e há uma expectativa em relação ao meu trabalho. Parece óbvio que aquilo que eu faço precisa me aproximar dessa expectativa. Qualquer coisa que eu fizer que não me aproxime dessa expectativa que tem sobre mim, sobre a minha entrega, é desperdício. E muitas vezes nós não temos coragem de dizer isso aqui é desperdício, não vamos fazer. Por quê? Porque a gente foi, talvez, educado ao longo da história, e o próprio mundo corporativo talvez esteja nesse lugar ainda, de que não, você precisa fazer mais, não, você precisa entregar mais do que é esperado de você, não, você precisa estar ocupado o dia inteiro e só assim você será produtivo. Quando você entende que as escolhas que você faz, grande parte delas não te levam para esses objetivos norteadores, você começa a priorizar, fica mais fácil priorizar. Porque, por exemplo, você me convida para um podcast, o que esse podcast tem a ver com a minha carreira? Tudo. Por quê? Porque eu vou estar em contato com pessoas que são da minha audiência, eu vou conseguir expandir o meu conteúdo, as minhas ideias sobre a produtividade. Então fica mais fácil dizer sim. Agora, se você me convidasse, Tênio, quero que você fale aqui sobre games e o mundo dos games no mundo corporativo. Eu vou falar, Michel, não vai rolar, cara. Obrigado pelo convite, mas não vai rolar. Mesmo que nós sejamos muito amigos e tal. Por quê? Porque está muito desalinhado. Então, quando a gente não tem a consciência dos nossos objetivos especificamente, qualquer escolha serve. É um pouco o Lewis Carroll lá, né? Sim. No Alice no País das Maravilhas, é óbvio. Mas como é que a gente pode ter mais consciência sobre essas escolhas? Para que a gente saia dessa produtividade de fazer mais para a produtividade de fazer aquilo que precisa ser feito realmente, para aquilo que a gente quer alcançar. Então a minha reflexão é muito de tirar a crença do significado da produtividade, da Revolução Industrial e trazer para a produtividade humanizada, que tem como pressuposto essas escolhas mais conscientes e a individualização do processo, porque cada pessoa é diferente. Né? Não adianta eu vir aqui porque eu acordo às 4h40 da manhã para fazer academia e eu falo, olha, todo mundo tem que acordar. A produtividade humanizada, ela tira esse lugar do tem que. Porque se a gente colocar... Padrões. Porque se a gente colocar padrões, a gente faz o que você comentou. A gente robotiza o ser humano. E tem padrão que para mim funciona, para você não. Então vamos encontrar os padrões individuais a partir de princípios, né, que o método traz. Então ele tem esses dois pressupostos mesmo para a gente começar a ressignificar o conceito de produtividade.
E quando você fala, né, sobre a produtividade humanizada, aqui o escopo é muito ligado a uma alteração ou a uma, vamos dizer assim, adaptação do olhar corporativo para o profissional, de modo que ele renda mais de uma maneira mais humana, ou aqui você está falando de uma produtividade humanizada no sentido do indivíduo se sentir mais produtivo, seja ele no trabalho, na vida pessoal, na familiar. Uhum. Qual que é o escopo? Ou são os dois? A gente tem as duas esferas. Eu tenho uma crença muito forte de que sim, o indivíduo tem controle sobre uma série de coisas, mas ele também é afetado pelo sistema, que ele não tem controle. Certo. Né? Então, eu entendo que existe a necessidade das lideranças, das organizações olharem para os indivíduos para que potencialize cada vez mais cada indivíduo a partir das suas próprias capacidades, a partir dos seus próprios recursos, a partir da própria percepção deles. Certo. E existe um lugar do indivíduo que é de autoconhecimento, mas eu enxergo que é mais de autopercepção. Então, eu acredito que muitos de nós já têm essa leitura de quais são os períodos do dia que eu tenho mais energia. Quais são as atividades que eu consigo me concentrar mais? Quais são as que eu me distraio mais? Que tipo de conversa me engaja mais? Que tipo de trabalho me engaja mais? Que tipo de execução me distrai? Que tipo de execução eu entro em estado de flow? Existe uma autopercepção que todas essas pequenas coisas que eu falei, elas podem te dar mais ou menos produtividade no dia. Então, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo porque ele é muito clássico, pelo menos foi durante muito tempo para mim. Eu trabalhava numa empresa e toda quarta-feira era um ritual a gente sair para comer uma feijoada. Né? Aqui em São Paulo, quarta-feira é o dia da feijoada, então a gente sai para comer a feijoada. E eu adoro comer feijoada, eu adoro almoçar, né, com as pessoas e tal. Torresminha e tal. E não sei o quê. E claro que na hora era muito bom, e eu sabia que aquilo lá, de certa forma, ia me deixar um pouco mais cansado à tarde, mas eu não tinha a percepção dos resultados. Eu tinha uma previsão de que aquilo poderia não ser tão bom. Quando eu passo a observar que tudo aquilo que me acontece é resultado, ou parte dele é resultado daquilo que eu escolho fazer, o que eu posso controlar? As novas escolhas que eu faço para que me gerem novos resultados. Certo. Então eu, como indivíduo, tenho uma possibilidade de expandir a minha consciência sobre as minhas escolhas. De novo, volta para aquele lugar. Sim. Então, o que eu estou fazendo que está me deixando mais ou menos produtivo? É uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Cara, hoje foi um dia produtivo. Por quê? Vamos ler esse dia. Vamos metrificar. Quantas reuniões você fez? Como foram as reuniões? Que tipo de tarefa que você se envolveu? Como que você dormiu? Né? Às vezes a gente abre mão de sono achando que vai trabalhar mais horas. Mas será que no dia mais produtivo você dormiu mais? Será que foi um dia que você dormiu mais profundo? Como que você está medindo isso? Tem vários aplicativos gratuitos que você mede o sono. Como que está a sua alimentação? Como está a sua atividade física? Como está o seu envolvimento total, né? Que é uma coisa que eu gosto de falar muito. Né? As 4 dimensões que você tem de energia, física, mental, emocional, espiritual. Como é que estão as suas relações? Como é que está o seu senso de propósito? Então tem várias coisas envolvidas que no final geram resultados. Resultados esses que a gente pode dizer bons ou ruins, mas resultados que fazem sentido ou não para você. Né? Você está feliz com seus resultados? Tô. Então tá tudo bem. Não estou. Então você precisa mudar alguma coisa. Não dá para mudar o resultado sem mudar as escolhas. E para mudar as escolhas eu preciso expandir a consciência das escolhas. Porque o tempo inteiro eu estou fazendo escolha. Você me lembrou um fato, né, que eu observei no mercado de trabalho ao longo dos anos, que assim, há muitos anos atrás, as pessoas elas tinham a sensação de produtividade pelo volume de reuniões que tinham. Por quê? Se a gente pensar isso, né, há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha, né, internet, a gente não tinha os smartphones. Então, eu lembro quando eu comecei minha carreira na indústria automotiva, a gente se reunia numa sala, né,
e íamos discutir o projeto em cima de papel. Os desenhos das peças, né, era em papel. Então ficavam vários engenheiros ao longo ali, né, ao redor de um papel, discutindo, pegando régua, medindo, etc e tal. E a maioria dos desenhos eram em escala 1:1, para a gente ter uma visão do que era a peça, né? E então a nossa sensação de produtividade estava muito ligada ao conhecimento que a gente adquiria ao longo do dia, através das reuniões. Porque você imagina, né, você discutir em cima de uma peça, um desenho 1:1, ou de uma peça física, e com várias pessoas às vezes muito mais experientes que você, e eu começando a trabalhar. Então, quando chegava no final do dia, e normalmente não tinha hora extra naquela época, tá? Isso eu tô falando de 99, 2000, não tinha hora extra, dificilmente tinha hora extra, mas não tinha. Então, assim, a sensação de plenitude, né, de completude profissional, de se sentir produtivo, estava muito, né? Hoje eu tenho essa consciência, mas ligada ao fato de, nossa, quanto eu aprendi hoje, né? Beleza. Aí o tempo vai mudando, as tecnologias, né, vão surgindo, e a gente começa a ser multitarefa. A gente era monotarefa, né? A gente não tinha celular, então eu estava com a atenção plena naquele pedaço de papel. À medida que a tecnologia ela vai evoluindo, eu começo a ser multitarefa. Então, o que antes eu via em papel, eu já posso aqui no CAD ver a peça, ao mesmo tempo que eu tenho um BlackBerry aqui, estou mandando uma mensagem, já estou fazendo duas tarefas. E aí, a gente passa, né, então, por uma transição aonde eu tenho meus entregáveis. Então, por exemplo, eu passei de uma fase de estou aprendendo muito, é produtivo, para uma fase de estou entregando muito. Então, eu sempre tive o meu to-do list do dia, e eu saía do escritório quando eu terminasse aquele to-do. Muito bem. O que aconteceu depois? Ficamos mais multitarefas, porque até que aí agora começa a pingar o WhatsApp, começa, né, ter as redes sociais, 3 telas. 3 telas e tudo mais. Então, e o que a gente percebe, né, de perda de produtividade das pessoas é assim, que então o volume de to-do aumentou, pela tecnologia, pelas salas virtuais, Teams, Google Meet, Zoom, também as reuniões se encavalaram uma atrás da outra, porque você não tem tempo de deslocamento mais, né? Então você enche mais a sua agenda de reuniões, enche mais o seu dia de tarefas, e aí aquilo transborda, né? E aí as pessoas vão se afogando nas tarefas. Então, foram essas 3 fases que eu notei nesses 30 anos aí de trabalho profissional, né? Comecei com 15, e com 15 nem se fala, né? Com 15 era, vai no banco. Então eu pegava lá um monte de boletinho, né, de cheque, ia no banco, né? Esse era o serviço. Então era monotarefa, né? E eu vejo hoje, Stênio, que quando a gente fala de produtividade, a gente tem esse problema de organização. Porque as pessoas se avolumam de reuniões, de tarefas, e não conseguem se planejar. Esse, para mim, é um desafio da produtividade, né? Aí você fala, ela tem escolha nisso, pensando no lado do trabalho, né? Eventualmente não, porque vamos imaginar, você tem ali, tá fazendo uma tarefa, chega uma demanda do seu chefe, fala, pô, tem uma reunião urgente, você não pode falar, ah, não, desculpa, eu não vou, porque eu estou aqui terminando essa tarefa. Então vão ter essas situações, mas ela pode se planejar melhor, né?
Você vê esse desafio como um desafio para que se mantenha o tempo otimizado para a produtividade ou não? E quais seriam os outros desafios que você enxerga aí nesse seu trabalho de consultoria e orientação profissional? Excelente, excelente. Quanto mais multitarefa a gente ficou, mais distraído a gente ficou, né? A gente foi perdendo algo que a gente tinha muito na monotarefa, que era o foco. Atenção, né? Né? Então nós vivemos numa sociedade distraída e, né, como o próprio livro Sociedade do Cansaço traz, uma sociedade que até então tem se desejado muito ser útil, né? Então é o que você falou da transição. Então eu aprendia, eu me sentia produtivo porque eu passei o dia aprendendo. Depois virou, eu passei o dia entregando. E aí eu tenho a sensação de que se eu não estou entregando, eu não estou produtivo. Então eu me ocupo o máximo que eu puder. Quando a gente avança nos anos, e claro que a tecnologia, a pressão e principalmente a imprevisibilidade do mundo começa a entrar como uma constante, é inevitável o caos. É inevitável. Você não vai ter dias extremamente planejados que não possam ser alterados. Porém, muitos de nós somos fazedores e não planejadores e fazedores. Né, eu estava lendo um dado, inclusive o Stephen Covey traz no livro dele, que para cada 10 minutos de planejamento você ganha 1 hora em execução. Uhum. Talvez, neurologicamente, a gente olhe para um planejamento e fale, não vale a pena, é melhor eu fazer, porque senão não vai dar tempo. Do mesmo jeito que a gente olha 3 tarefas e fala, é melhor eu começar a fazer as 3 de uma vez do que fazer uma de cada vez. Só que também os estudos e os testes, e eu tenho testes que mostram isso também, né, que você faz, que quando você é multitarefa, você perde 40% da produtividade. Uhum. Basicamente, você faz com pior qualidade e mais devagar. Uhum. A gente só acredita quando a gente vê, a gente é meio São Tomé, assim, com essas coisas. Número, né? Não, e quer fazer mesmo. Eu coloco as pessoas para fazer, elas falam, não é possível. Eu falo, é possível. É assim, porque nós não somos multifoco. Nós somos multitarefas. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas vez ou outra a gente manda um WhatsApp quando na verdade era para uma pessoa, mas era para outra, porque a gente estava conversando ao mesmo tempo. Vez ou outra a gente manda um e-mail que não era um e-mail, na verdade era o que a gente estava conversando no WhatsApp. Outro dia uma amiga minha falou que estava numa reunião, antes de ontem, e ela falou assim, nossa, eu preciso dar um depoimento para você. Eu estava na reunião, eu me desinteressei da reunião e comecei a fazer as coisas aqui. E eu precisava comprar um repelente para minha filha. No e-commerce. E ela estava na reunião ouvindo o call e comprando repelente. Sabe o que aconteceu? Ao invés dela comprar 3 repelentes, ela comprou 30 repelentes. Nossa. E ela só se deu conta quando caiu a mensagem no cartão. Ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Ela nem percebeu o que fez. Ou seja, sim, quando a gente está envolvido com uma série de coisas todas ao mesmo tempo, esse é o primeiro ponto. A gente pode estar perdendo qualidade sem perceber. Uhum. E às vezes eu falo assim, nossa, eu estou tocando um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas tudo de qualquer jeito. É assim que eu consigo dar conta de tudo. Faço tudo e não faço nada. Então é uma ilusão. A segunda coisa é o que você falou sobre o sistema, né? Então, estou lá fazendo uma tarefa, e aí o meu chefe vem e me fala, olha, uma reunião emergencial. E se é emergencial, precisa ser resolvido agora. Há critérios. E tudo bem, vou lá, vou resolver. Para-se a tarefa e vamos lá resolver. Qual que é o papel do indivíduo? Ter um sistema que dê visibilidade para a liderança e para si mesmo daquilo que está sendo trabalhado e qual é a prioridade de cada coisa. Uhum. Eu lembro uma vez, eu já era diretor, já ocupava um cargo de direção, e a minha CEO, dentro da agência de propaganda que eu trabalhava, ela me chamou porque ela queria que eu atendesse, dentro do grupo de contas que eu atendia, os meus gerentes atendiam, mais um cliente. E a gente estava envolvido com 5 clientes ali, bastante intensos, com volume financeiro muito grande, e era um cliente muito interessante, porque ia ser era uma estratégia de go-to-market desse cliente no Brasil. Então, tinha uma sedução naquele cliente, né? Uhum. Era interessante ser trabalhado. E ela falou para mim, Stênio, eu acho que tem a sua cara, esse cliente queria muito que você trabalhasse com ele. Eu falei, tá bom. Mas deixa eu te contar qual é o cenário hoje, porque embora muitos colaboradores e líderes acreditam que as lideranças deles e delas precisam saber cada coisa que está sendo feita, não precisam, porque senão seria um microgerenciamento, e não sabem. E não sabem. Se a gente não dá visibilidade, a gente simplesmente vai ficar sempre refém desses pedidos. E aí eu mostrei para ela meu backlog de vida, né, que é o sistema de organização que eu ensino. Eu mostrei para ela e comecei a mostrar todos os projetos que eu estava envolvido.
todas as atividades e o prazo de cada uma com o nível de urgência que aquilo lá precisava ser trabalhado. Ela olhou e ela ficou assim, me olhando, ela falou assim, cara, eu não tinha ideia do tanto de coisa que você tinha. Isso não mostrou que eu era mais ou menos produtivo, isso mostrou que eu tinha controle sobre as coisas que eu estava sendo demandado. Eu não tenho gostado tanto de usar essa palavra controle, mas a verdade é essa, eu controlo as minhas coisas, aquilo que me cabe, aquilo que eu fui demandado, eu sei o que eu preciso fazer. E quando eu sei o que eu preciso fazer, é mais fácil eu tomar decisões, é mais fácil eu conversar, é mais fácil eu negociar, é mais fácil eu escolher as reuniões ou virar para o meu chefe e falar assim, não, tudo bem, eu entendi que é urgente essa reunião, mas eu estou trabalhando numa tarefa assim, assim, assado. Chefe, qual você acha que é mais importante que eu devo me envolver agora? Às vezes eu recebo, as duas são importantes. Aí você fala, tudo bem, mas ao estar na reunião, eu não vou fazer a tarefa agora, tudo bem eu fazer depois? Tudo, tá alinhado. Tem um alinhamento ali muito claro. Só que a maioria das vezes, quando a relação é para cima, eu não vejo as pessoas com coragem de fazer isso. Por quê? Porque talvez, né? E só talvez, elas não estejam seguras daquilo que precisa ser feito. Porque quando eu faço o exercício das pessoas criarem o sistema de organização delas, listando todos os projetos que elas estão envolvidas, todas as tarefas, tem um monte de coisa que passa. A pessoa não tem diligência sobre as próprias coisas. E aí é impossível negociar. E eu passei por isso como líder. Uma vez eu pedi para uma gerente minha, falei, preciso que você resolva determinada coisa desse cliente. Ela falou, não consigo. Eu falei, por que você não consegue? Ela falou, porque eu tô com muita coisa. E aí eu falei para ela, muito o quê? Ela, não, muita coisa. Eu falei, não, me mostra, vamos tomar decisão junto. Vamos colocar numa perspectiva de critérios, ver o que é mais importante, vamos estruturar isso. Ela falou, não, eu não tenho aqui ajustado, eu vou... Aí eu vejo. Aí perde credibilidade. Sim. E aí eu falo, ao mesmo tempo que também eu vou encontrar uma pessoa como líder que vai dizer sim para tudo, que não vai questionar nada. E aí eu posso sobrecarregar essa pessoa. Então a liderança tem um papel fundamental também de entender cada um dos liderados e se aproximar de cada um deles. Então a liderança está muito envolvida nesse processo produtivo e de sobrecarga, porque cada um é diferente. Há pessoas que têm mais medo, são mais introvertidas, há pessoas que peitam mais, há pessoas mais organizadas, menos organizadas. Então, a gente precisa lidar com um sistema que a gente não controla a partir daquilo que a gente controla, que é como que eu me planejo, como que eu organizo a minha agenda, como que eu organizo as minhas coisas. E a organização e o planejamento, eles não acontecem na hora que as coisas estão acontecendo, eles acontecem antes, né? Eu te falei, estava vindo para cá. Ontem eu já pensei, como é que vai ser meu dia? Eu já desenhei meu dia, fiz um design de dia, vamos dizer assim. Sim. Quando eu acordei, eu falei, deixa eu ver quanto tempo está dando até o estúdio, porque se estivesse dando mais, eu preciso de uma alternativa. Sim. Né? Então eu vou planejando para facilitar o meu eu do futuro, para que quando as coisas aconteçam, elas já aconteçam de um jeito mais seguro, que me estresse menos. Então eu chego aqui tranquilo, sem estresse, do que deixar as coisas aleatórias, entendeu? Você falou um ponto, assim, para mim, né, é fundamental, né, que é organização. Né? Logicamente, a gente tem níveis de organização, né? Então, eu lembro quando eu fui diretor de uma fábrica, não é toque, tá? Porque toque é aquilo que a pessoa não sai daqui se não fizer tudo, né? Mas assim, acho que é quase lá, porque minha mesa, né? Puxa, era tudo alinhadinha, tal, né? Tinha até fita crepe, assim, na mesa, onde eu deixava porque vinha a senhora limpar durante o dia, ela tirava tudo da mesa. Então eu falei, pra ela, não, você tem que colocar o computador aqui, né? O conjunto de canetas aqui. Então eu coloquei fita crepe na mesa e tal. Mas, então eu acho que eu até às vezes sobressaio na organização. Eu tenho color code, enfim, né? O pessoal tem até um estojo aqui com canetinha. Então, assim, eu acho que eu passo um pouco da necessidade. Mas existe um conceito muito simples que é o tarefa, tempo, agenda, né? O que eu chamo de TTA. Então, veja, o seu tempo, ele é limitado. Certo? Então, o seu tempo é limitado, ponto. O que acontece com o seu tempo? Você precisa torná-lo, né, o mais eficiente possível. Perfeito. Certo? Então, veja, você tem uma tarefa, para executar essa tarefa, você precisa de um tempo.
coloque na sua agenda. Simples assim. Uhum. Vão ter tarefas que são rápidas, ok, mas então põe num to-do. Mas tarefas que demandam, eu tenho uma premissa, mais do que 30 minutos, é uma tarefa que demanda mais do que 30 minutos, põe na agenda como um compromisso. Perfeito. Reserva a sua agenda. Perfeito. Porque aí você vai ter, né, uma organização. Né? E isso é o básico, isso é o mínimo, né? Para qualquer um. Né? A minha esposa, ela não é tão organizada, né? No geral, assim, mas para as coisas dela, ela é bem organizada. Então eu acho muito interessante. Ela, todo dia de manhã, né? Ela pega um papelzinho, né? E escreve tudo que ela tem que fazer em ordem de prioridade. E ela vai fazendo, né? No tempo dela e conclui. Então, ou seja, é um mínimo de organização, né? Eu vejo que ao longo dos anos isso se perdeu, porque as pessoas pararam de refletir, exatamente porque você comentou, multitarefas perde o foco. Então eu tô aqui na reunião, eu tô comprando, eu tô respondendo um WhatsApp, eu tô olhando ao meu redor. Então isso faz com que a pessoa esteja, mas não esteja ali. Né? E aí ela não consegue se planejar, ela vai sendo levada, né? pelo quem grita mais. Se é o filho que está gritando agora, é o filho. Se é o chefe, é o chefe. Se é o colega, é o colega. Então, eu deixo aqui, né, no nosso podcast, pelo menos para mim aqui, né, um item importante é organização pessoal é básico. Aí como você vai se organizar? Cada um tem a sua maneira. Tem gente, eu ainda uso caderno, beleza, mas sou eu, né? Analógico, não digital. Mas tem gente que faz tudo pelo celular. Sim. Legal, né? Isso não é de idade, tá? Tem o Horácio, vou falar aqui, um abraço pro Horácio, trabalha com a gente, o nosso gerente de operações, que tem 79 anos, 79 eu brinco, né? Mas ele se organiza todo no computador, no aplicativo Evernote. Eu nunca vi. E o que você pergunta para ele, ele acha no Evernote. É a maneira dele, né? Então, muito mais digital do que eu. Mas organização é fundamental. Eu acho que um grande desafio aqui é a otimização para a otimização do tempo é a falta de organização. Como que você se organiza? Eu quero saber o seguinte, tudo bem, você falou que se planeja e tal, mas eu quero saber no detalhe. Você usa um aplicativo, você usa um caderno igual eu? O que você usa? Fala para mim. Durante 10 anos, mais de 10 anos, 15 anos, eu usei um documento no Word, um bloco de notas, uma agenda e o e-mail. Né? E os mensageiros, né? Vamos falar aqui, o e-mail e os mensageiros. Porque eu sempre acreditei que não era a ferramenta que ia salvar a minha organização. Sempre achei que era um método ali, um princípio, né? Que eu precisava seguir. E eu encontrei esse princípio ao longo do tempo, que tem a ver com projetos, tarefas dentro de uma agenda. Né? Eu não coloco as tarefas dentro da agenda, eu coloco só as mais profundas, igualzinho você. Ou um conjunto delas, né? Se eu tenho um conjunto de tarefas parecidas, eu crio um bloco ali. Mas aí, recentemente, eu achei a ferramenta que adequa ao método, que é o Microsoft To Do. Então, ele funciona muito bem para o método, porque ele exporta uma ordem do dia, um planejamento diário automático, então eu consigo criar recorrência, eu consigo criar as tarefas e ter isso no celular e no computador. Eu sou inteirinho digital, por uma questão de volume. Então, no digital, é mais fácil de encontrar. Né? Essa é uma das premissas, porque se eu estou no caderno, eu anotei uma tarefa lá 10 dias atrás, eu preciso ficar folhando, isso é uma pilha de 10 cadernos, eu já perdi tempo, né? Com tempo que eu não preciso perder. Né? Então, se eu tenho no computador, eu levo para qualquer lugar, eu dou um Command F ou um Ctrl F e acho muito rápido. Né? Então, eu facilito. Que aí eu acho que vem muito a questão que você trouxe no começo da robotização. Eu acho que tudo que vem para nos ajudar a ser mais humanos é ótimo. Então, se eu posso automatizar, como é o caso do To Do, a minha ordem do dia, que é o meu planejamento diário, que eu faço todos os dias, um dia antes, para que eu possa ter mais tempo com os meus filhos e com a minha esposa, ótimo. Então isso eu vou usar. Agora, se for alguma coisa que me torne mais escravo daquilo e tire a minha humanidade, ou
a minha identidade humana, aí eu reflito para usar. Então, na prática, eu tenho os mensageiros, o WhatsApp, e-mail, uso o Microsoft To Do para as tarefas, que é o backlog de vida e a ordem do dia. Uso a minha agenda do e-mail, já sincronizada, e tudo sincronizado celular e computador. E eu uso o Notion para anotações de estudo, briefings, coisas... Notion. Ele é parecido com o Evernote, só que ele é mais completo, ele integra mais ferramentas, ele integra o Google Drive, ele integra o Trello, ele integra várias ferramentas. E eu uso ele como um caderno digital. Então eu tenho lá as pastas como se fosse um fichário, então tenho os briefings dos clientes, tenho os meus mentorados, tenho as turmas do Ordem no Caos, aí eu tenho tudo anotado lá, porque não são tarefas, são anotações, pensamentos, reflexões, ideias, conteúdos. Então eu tenho na tarefa lá, por exemplo, eu preciso falar com fulano de tal sobre tal coisa. Essa tal coisa, mais profundamente, está no Notion. Então eu busco lá a informação mais completa, mais profunda. Então eu vou trabalhando com essas 4 ferramentas. Entendi. Tá? Só para também tirar uma má impressão que eu sou um dinossauro, né? Ou que o pessoal acha aí que eu tenho tempo para ficar escrevendo em caderno. Quando eu comecei a trabalhar, primeiro trabalhei na própria Micropower, na sua fundação, depois eu saí e fui para a GM. Ali eu tive um diretor, né? O seu Vicente, e ele era uma pessoa com uma pedagogia muito boa para explicar. E ele falava com você escrevendo. Então, à medida que ele ia te explicando algo ou solicitando uma tarefa para você, ele ia escrevendo numa folha em branco. E depois terminava a reunião, ele te dava a folha, enfim. E eu sempre notei aquilo. Para mim, primeiro, ao receber a tarefa ou o ensinamento, eu aprendia. Porque à medida que ele ia desenrolando o raciocínio, ele ia escrevendo. E segundo, aquilo me criou um hábito de fazer a mesma coisa. Recentemente, quase 30 anos depois, aí eu vejo um neurocientista explicando que para o nosso cérebro, hoje, não sei, daqui a alguns anos, se a nossa genética vai mudar e sermos realmente multitarefas e digitais, né, como os jovens, né? Mas ele diz que hoje os sinais, eu não sei, não sou cientista, não sei a profundidade disso, mas que o cérebro, ele não distingue quando você digita um F ou um B do teclado, diferentemente de quando você escreve um F ou um B. Então, da forma como eu aprendo e reflito, é em cima de anotações. A partir daí, aí sim, eu trago os to-dos, eu extraio dali os to-dos, aí eu uso, como eu uso o Mac, né, eu uso o Lembretes do Mac, que é o to-do da Microsoft, porém e-mail não tem jeito, e-mail é o Outlook, né, 1000 anos-luz com agenda sincronizada, etc, etc. E aquela informação, aquele dado que eu acho importante gravar, já de uma maneira feita uma curadoria, eu coloco no OneNote. E você descreveu o seu método. Todo mundo tem método para fazer as coisas. É isso aí. E aí, se funciona para você, tá ótimo. Ótimo. Tá ótimo. Porque eu acho que a coisa da organização que você estava falando meio que se perdeu, porque às vezes é aquilo que você falou. Nossa, como você é metódico. E aí fica aquela sensação de, nossa, isso é ruim. Só que aí eu comecei a ressignificar isso. Quem é a pessoa metódica? Aquela que tem método. Então vamos falar do método. Ordem no Caos. Fala do seu método. Ordem no Caos. Ter método é bom, porque o método é uma forma de fazer as coisas que funcione e que dê os resultados que você espera que dê ao aplicá-lo.
Então, o método Ordem no Caos foi um método desenvolvido primeiro por necessidade. Né? Ele não surgiu, vou criar um método. É um pouco do que você falou sobre o seu. Sim. Você descreveu o seu método, você empacota ele porque ele funciona para você e vai funcionar para um monte de gente. Qual que foi a situação? Né? O Ordem no Caos surge em que contexto? Trabalhando em agência de propaganda, dentro da área de projetos, um volume insano de trabalho, muitas cobranças, uma área meio. Né? Eu era um gerente de projetos. Já fui também, sei como que é. Tudo urgente, imprevisto é previsto, né? O Ale sabe, na área de marketing, as coisas surgem do nada e de repente mudam. Então esse era o contexto. E eu esquecia de muita coisa. Eu não era um funcionário bom naquela altura. E aí eu comecei a estudar sobre produtividade naquela altura, que era 2008, 2009. Tinha pouca coisa sobre produtividade. Tinha o David Allen, o Stephen Covey já falava algumas coisas sobre hábitos eficazes, mas não tinha tanta coisa assim como tem hoje. Né? Hoje, se você digitar no Google lá como fazer a gestão do tempo, tem 790 milhões de ocorrências. Hoje tá tudo lá. Hoje está mais fácil. Vídeo, aplicativo. Tutorial. Hoje está mais fácil de você aprender. E aí eu comecei a ler um monte de coisa. E aí qual que era o problema? Algumas coisas que eu lia não funcionavam no corporativo. Porque era o que você falou. Olha, desligue o seu e-mail. Era uma das dicas. Aí eu falava, como é que eu vou desligar meu e-mail? Com os clientes bombando de e-mail aqui. Olha, não olhe o celular o tempo inteiro, porque... tinha BlackBerry na época, tinha começado. Não olhe o celular o tempo inteiro, porque isso te desconcentra. Eu falo, me conte a novidade. O problema é eu desligar, né? Não fique pensando em trabalho, fora do trabalho. Eu falei, cara, que mundo que essa galera vive? Eu falei, não funciona, né? Foi a primeira reação. E aí eu comecei a testar algumas coisas, até que um dia um chefe meu, ele virou para mim, me viu, no caos mesmo, ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não está. Pergunta fechada, resposta fechada. Não está. Ele falou, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei para ele que eu tava com dificuldade de me organizar, ele falou aqui, senta aqui. Ele era diretor, e a gente tinha uma mesa que sentava 4 pessoas, né? Na época eu era um executivo de contas, tinha gerente e tinha ele. E tinha mais uma pessoa ali, que era um outro executivo. Aí ele me mostrou um documento de Word, que ele fazia. Ele fazia assim, as minhas coisas eu anoto num Word. E quando ele me mostrou, era muito arcaico, mas era o princípio do método para mim. O que era, basicamente? Ele anotava o projeto que ele estava envolvido e as tarefas que ele tinha que fazer. Simples, era só isso. Assim. Sem data, sem tanta especificidade a tarefa. Mas eu olhei aquilo encaixou na minha mente. Eu sou uma pessoa muito... eu sou um auto-I, né, nos perfis DISC, então eu sou uma pessoa um pouco desorganizada por natureza, tenho uma tendência ao caos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, uma estrutura. Né? Quando eu olho uma estrutura, eu falo, que bom, uma estrutura para me trazer paz. Eu olhei aquela estrutura meio mapa mental, então tinha um projeto, um subprojeto e as tarefas embaixo. Eu falei, cara, isso aqui vai funcionar. E era no Word, era mais lindo ainda, porque não tinha limite. Sim. Eu fazia no Excel, e aí tinha limite de caracteres. Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Era desesperador. Aí eu comecei a testar no Word. Só que, passados os anos, eu comecei a masterizar esse Word. Ele ficou muito profissional, assim, porque ele ficou com as datas, tinha cor, tinha uma ordem lógica, tinha uma forma de procurar, não sei o quê. E aí o Ordem no Caos, ele parte desse backlog no Word e uma ordem do dia, que é o planejamento diário. Então, o método ele é composto de três fases. Tem a primeira fase, que é uma fase de autoconhecimento de produtividade. Então, vai falar sobre objetivos, sobre energia, sobre hábitos, né? Como é que você organiza ali para começar, o start mesmo. Depois vem uma parte do como, que é isso, né? Como é que eu organizo minhas tarefas, minha agenda, meus compromissos, como é que eu crio uma agenda ideal e a partir dessa agenda eu começo a mudar a minha própria agenda, né? Então, eu queria só fazer reuniões à tarde, que foi uma coisa que aconteceu comigo. E para mim era impossível, porque os clientes marcavam 10 da manhã e eu achava que tinha que dizer sim para todas as reuniões. Aí eu comecei a falar, olha, ao invés de ser 10 da manhã, pode ser 2 da tarde. Aí os clientes começaram a falar, pode. Aí, de uma hora para outra, minha agenda começou a ficar dividida em 2 períodos. Então, eu vou ensinando essas coisas, que é o como. E o terceiro é como que a gente mantém a consistência e o foco naquilo que a gente começou a fazer. Sim. Porque também um dos maiores desafios é aprendi. Aí faço 3 dias e desisto. Isso é muito comum. Então, o método surgiu desse jeito. E aí muitas pessoas falavam para mim, nossa, Stênio, mas é no Word. E eu ficava, gente, não esquenta com a ferramenta, faz onde você quiser. Presta atenção no princípio. Qual que é o princípio? Todos os lugares são fontes de tarefas ou compromissos. A gente só lida com tarefa e compromisso, se você parar para pensar. Sim.
Então, eu vou me encontrar com alguém, é um compromisso. Eu tenho que fazer alguma coisa para me encontrar, uma tarefa. Então, o dia inteiro é sobre tarefas e compromissos. Mesmo não fazer nada é uma tarefa, né? E, ao mesmo tempo, um compromisso. E aí, qual que é a lógica? Você processa as tarefas das fontes de tarefas e compromissos e organiza isso na sua agenda e no seu backlog, que é a sua grande lista de tarefas da vida. Sim. Né? Então, eu tenho tarefa lá para 2033, tipo, renovar a CNH. Já tem a tarefa lá, na data. E aí me chamavam de metódico. Eu falo, cara, mas isso é importante para mim, eu anoto, simples. Beleza. Aí eu comecei a ver pessoas aplicando no Excel e funcionando, pessoas aplicando no Trello e funcionando, pessoas aplicando no Evernote funcionando. Né? Dentro do método lá, eu vou explicando como fazer o passo a passo. Até que um dia recentemente, um mentorado meu, um C-Level, virou para mim e falou assim, pô, Stênio, entendi, eu uso esse To-Do aqui da Microsoft, será que não dá para aplicar nele? Eu falei, olha, o To-Do eu nunca usei, mas eu já testei esse método em um monte de ferramenta e me fez querer criar uma ferramenta, porque nenhuma tem alguns detalhes importantes, né, que para o método são importantes, tipo a definição de complexidade da tarefa, porque isso importa quando você vai fazer. Né? O método é assim, o que eu vou fazer, como eu vou fazer e quando eu vou fazer. Né? Então, olhando essas três coisas, a gente escolhe um pouco do TTA ali. E aí, eu voltei para casa, falei para minha esposa, falei, cara, não é possível que esse método não encaixe em nenhuma ferramenta. Tem tanta ferramenta moderna, coisas muito legais, não é possível. Fiquei com aquilo ecoando, foi uma sexta-feira. Aí eu falei, cara, quer saber? Estou a serviço do meu mentorado, né? Falei, cara, ele é uma mentoria importante que eu tô dando, né? Um C-Level. Eu falei, cara, eu vou tentar aplicar essa ferramenta na ferramenta que ele usa, para tentar ajudá-lo. Aí eu baixei a ferramenta e comecei a estudar ali a lógica dela. O que dava para fazer dentro do princípio, projeto, subprojeto, tarefa, prazo, recorrência, para encaixou. Faltam uns 2 detalhes nela. Isso me faz querer falar com a Microsoft. Cara, vamos dar um upgrade nessa ferramenta. Faltam 2 coisinhas só que vão deixar ela perfeita pro método. E aí eu falei, cara, isso aqui vai funcionar. Aí eu passei todo o método lá para dentro. Falei, cara, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu postei. Aí eu percebi que as pessoas estavam desesperadas por um método que encaixasse em uma ferramenta e não um método. Queriam uma ferramenta, porque a ferramenta ajuda mesmo, visualmente e tal. E aí eu falei, cara, vocês querem aprender esse negócio? E aí falei, vou fazer um workshop aqui dia 20 de abril para ensinar como aplicar o método na ferramenta. Quem quer participar? E começou a vir gente para explicar o método. Então agora eu estou ressignificando o método do jeito que ele é, mas aplicado a uma ferramenta. Então ele basicamente é isso. A gente vai ter visibilidade das coisas que a gente tem para fazer, como a gente faz essas coisas e quando a gente faz essas coisas. E como que a gente mantém a consistência, né? Que esse talvez seja o maior desafio. Porque aprender a fazer é relativamente simples. O conceito, né, como você falou, ele é simples, né? É você ter o famoso QQQ, né? Quem faz o que e quando, né? E a partir dali você coloca em meios, sejam digitais, enfim, analógicos, mas para você saber fazer, né? A Franklin Covey, acho que nem tem mais no Brasil, assim, ela 20 anos atrás ela vendia uma agenda, não sei se você chegou a ver. Não. Ela foi a minha primeira fonte ela foi o Outlook da época analógica, tá? Então, ela era uma agenda que você, na verdade, comprava o refil todo ano. É tipo um fichário. É um fichário, né? Então, era uma agenda fichário. Aí tinha no tamanho pequeno, médio ou grande, né? O grande era do tamanho do fichário universitário mesmo. É o que eu usava, o que eu gostava. E a cada folha do dia era igual, você olha o Outlook e fala, acho que o pessoal da Microsoft copiou ali. A agenda aqui, o to-do aqui e as anotações aqui. Igualzinho. E era ali que eu me organizava. Então, anotava a lápis, porque reuniões muda, né? Então não tinha Outlook, então a gente apagava, então anotava aqui as agendas, anotava aqui o to-do do dia e as anotações aqui. E eu comprava esse refil, era caro pra caramba. Ficava na Rua Flórida, lá no Morumbi. Né?
E aí, lógico, aí depois começaram a vir as outras ferramentas. Eu, por muito tempo, usei, né, no mundo corporativo, é Microsoft, né? Uhum, Então, acabei usando o Outlook dentro do Outlook, o To-Do, o Calendar uhum, da Microsoft. Depois, quando eu pude, eu acabei migrando para o Mac, mas o conceito é o mesmo, né? uhum. Então, você falou isso e é legal você ver. É uma e é uma coisa que tem muito, muito mercado hoje e muita necessidade hoje, porque as gerações mais novas, elas fazem chover em aplicativos e soluções de imagem e vídeo. Pede para escrever um e-mail, não sabe. Eles não sabem escrever um e-mail. Uhum. Eles não sabem o que é uma agenda. Então, e é isso a gente vai vendo que vai virando uma bola de neve, É, né? Porque as pessoas deixam de ser produtivas não tendo o mínimo de organização, é né? isso. E a lógica do Ordem no Caos é porque ela tem uma nuance do corporativo mesmo. Porque como eu Ah, vivo esse ambiente, né, sim, hoje dando treinamento, tem muita diferença, né? Você sabe, tem muita diferença do empreendedor. O empreendedor tem mais controle da agenda, né? O sim. autônomo tem, naturalmente, mesmo que trabalhe com clientes e tal, mas o colaborador lá, a liderança, às vezes não tem mesmo escolha, E né? aí, Como é quando que você faz? mostra, né, então você abre a agenda. Eu lembro que quando eu era engenheiro, eu usava, né, minha agenda do Franklin Covey, então, precisa isso, ok. Então eu abria a minha agenda, tava Uhum, lá tudo anotadinho, né, as reuniões, o né. to-do da semana inteira, né? Deu para encaixar, legal. Não deu, o que que eu deixo de entregar ou, né, nesse dia extrapola um pouquinho mais o meu horário, fica alinhado, eu entrego. E tem Então, uma coisa também de pensar na flexibilidade e bem o oposto da rigidez mesmo. né, Eu às vezes comento que eu remarco muita reunião e as pessoas meio que chocam. Como assim você remarca? Remarco, remarco. remarco. Eu só não remarco na hora que é a reunião, né? Sim, É não, aí sempre não. antecipado, um dia Sim, antes e tal. Então, é um método de remarcar a reunião, porque uma das premissas é as coisas mudam o tempo todo mesmo, sim. né? Não tem como as coisas serem tão rígidas, né? Comentava com a Lê, tô com um filho agora de 11 meses. Cara, toda semana a rotina muda, não tem como. Porque as É coisas uma mudam. novidade, né? Toda hora é uma novidade. Eu tô com um de 9 e um de 11 meses, um de 9 anos e um de 11 meses. Então toda hora muda. Então, se eu não aceitar isso como premissa, eu vou sofrer, Sim. né? Então, é entender o que você controla, o que você não controla, saber que vai mudar e tá tudo bem, e usar, aplicar na hora da mudança. E as pessoas que são bem organizadas têm a tendência de ser mais rígidas com a agenda, Exato. né? Porque você se planejou, você colocou tudo lá. Puta, agora vai mudar tudo, vou ter que fazer tudo de novo, Uhum. não quero, né? É. Tem esse momento aí de evolução. Uhum. Você falou, eu era assim, eu era difícil da minha agenda, não podia mexer. Eu também. Fui aprendendo a ter flexibilidade. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Cara, eu vou te falar, já acabou. Foi muito rápido, né? Mas, como bons planejadores, acho que a gente cumpriu os nossos tópicos aqui. Mas assim, para finalizar, a gente sempre faz 3 perguntas para os nossos convidados. Então, o primeiro olha, o Rodrigo ele gosta quando eu faço uhul, né? Eu acabei deixando em alguns episódios de fazer o uhul e ele reclamou, então estamos voltando com o uhul, tá bom, Rodrigo? Então, aquele momento uhul, aquele momento positivo de maior conquista na sua carreira que você poderia compartilhar conosco. Boa. Momento na minha carreira ou pode ser na minha vida? Assim, O que eu acho que você na minha quiser. carreira foi eu perceber que existiam mais possibilidades do que só aquela que eu vivia.
Então eu trabalhei 15 anos basicamente na mesma coisa. Eu não enxergava a possibilidade e nem sabia que existia área de treinamento e desenvolvimento. Até que um dia eu descobri que aquilo que eu fazia há 15 anos para sobreviver no trabalho, né, para prosperar inclusive no trabalho, poderia ser usado para uma outra carreira. Então foi um momento de descoberta, assim, né? De falar, caramba, existe mais uma vida inteira que eu posso trilhar aqui, aprender coisas novas. Isso me expandiu o horizonte, assim. Então essa transição de carreira foi muito significativa para mim, porque me trouxe também uma série de benefícios fora, né? Conviver mais com a minha família, cuidar mais de mim, foi bem diferente. E aquele seu momento, então eu vou colocar outra aqui, sonoridade, tá, Rodrigo? Aquele momento, vixi, aquele momento que você olha e fala, nossa, né? Podia ter feito diferente. Foi uma. Lógico, a gente sempre aprende, né, na falha, né? Então, mas que você comenta, não sei se foi esse, se você quer comentar ou não do seu burnout, mas enfim, aquele momento que você olha e fala, nossa, hoje com a minha consciência, teria trilhado diferente. Não tem como sair desse lugar do burnout, porque ele foi o propulsor, assim, né? Foi uma situação que eu tive maior aprendizado, porque ele gerou também uma depressão, remédio 9 meses, ressignificação de vida, perdi uma série de coisas. E teve duas situações, né? Teve quando eu fui afastado, efetivamente, 2 semanas, porque eu já não perdi totalmente a identidade, mas ele me deu um sinal antes, né? 2 anos antes eu tive um sinal que foi saindo de uma reunião, me pus a chorar porque eu não via saída de uma cobrança que eu tinha recebido de um cliente, né, de uma tarefa ali. Eu não via saída e a solução que eu tive ao sair presencialmente do cliente foi não voltar para o trabalho, eu fugi. Eu peguei o carro e saí sem rumo. Saí ali do Morumbi, ali dos prédios do Morumbi, e peguei a Marginal e fui com o carro sem rumo, porque eu não sabia o que fazer. Eu não queria ir para casa, eu não queria encontrar ninguém, eu não queria ir para o escritório, porque eu achei que eu ia ser demitido, ia ser a maior vergonha da minha família. Tinha uma série de crenças envolvidas ali. Então, esses 2 episódios, né? Um que foi um aviso que hoje eu teria lido de outro jeito e reagido de outro jeito, e o segundo que foi o colapso, né? Que foi o burnout mesmo, mas que no final das contas me fez ressurgir, de novo, né, olhando para trás. Sim. Mas me fez me reencontrar, trabalhar os meus pontos fortes, trabalhar minha identidade, ressignificar uma série de crenças e fazer o que eu faço hoje, né? E poder ajudar outras pessoas a não passarem por isso. Isso, o que você faz hoje principal. Ajuda, né, as pessoas a evitar chegar nisso. E então, eu acho que a gente acabou respondendo, mas enfim, como você define o seu propósito atual? De vida, profissional, ou vocês são a mesma coisa? São a mesma coisa. Meu propósito é auxiliar as pessoas a expandirem o nível de consciência delas para que elas façam escolhas mais conscientes e congruentes em relação aos próprios valores. Isso é um statement mesmo, escrito, porque eu acredito que quando as pessoas entendem aquilo que é importante para elas e percebem que elas têm escolha, que elas têm liberdade para escolher, é mais fácil chegar na vida que se quer ter. É mais fácil abrir mão de coisas que talvez você nem queira, mas talvez você esteja querendo porque você está na rede social e vendo as pessoas querendo, porque alguém prometeu alguma coisa para você que nem era o que você queria, mas talvez aquilo te seduziu por algum motivo, talvez porque você está operando em níveis de consciência ainda muito baixos ali, psicológicos, e você ainda não tem uma segurança financeira, enfim, 1000 coisas. Mas quando as pessoas expandem a consciência e entendem o que é importante para elas, fica mais fácil. Porque vira aquela coisa, né? É importante para você? Mostra a sua agenda. Isso né? Meu filho é a coisa mais importante para mim. Quanto tempo você passa por ele por semana? O que você faz, né? O que você faz? Então, tudo que eu faço tem esse intuito. Com os meus amigos, eu sou amigo, não sou coach, não sou treinador, mas eu sempre levo para esse lugar. De tentar ou inspirar através do exemplo, ou se me perguntam, oferecer alguma coisa que possa ajudá-los. Assim. Você tem muitos amigos? Não? Muitos. Que bom, que bom. Muitos. Estênio, muito obrigado pela sua presença hoje. Tenho certeza que foi para nossa audiência aí um papo super produtivo, né? Descomplicamos o caos aqui hoje com algumas dicas e
existem mais vagas aí para o seu workshop? Se você quiser Sim. falar aqui, agora é dia 20, vocês estão aqui hoje na terça-feira ouvindo o nosso episódio, né? Então aí vocês têm aí um tempo para se inscrever. Quiser falar, pode falar. Sim, dia 20 de abril, vou fazer o workshop Seu Trabalho e Sua Vida Organizados. Vou fazer o método Ordem no Caos na prática durante 4 horas ao vivo, é um sábado. Então, das 9 à 1 da tarde, via Zoom. Então, para se inscrever, aí eu deixo o link com vocês, coloco na descrição. Sim. Mas pode entrar nas minhas páginas também, nas redes sociais, é Estênio Moura, vai estar o link lá, até dia 19 está lá. E a ideia é que nesse workshop as pessoas saiam com um sistema pronto, né? Então, montado com os meus projetos, minhas tarefas, o que é prioridade. E aí, obviamente, nesse dia eu também vou abrir muito para pergunta, né? Depois de explicar tudo e fazer as pessoas colocarem a mão na massa, vou abrir para pergunta, para dúvidas, e vou dar dicas de como que elas mantêm, né, o sistema, porque eu começo a academia e paro, eu começo a dieta e largo. Então, como é que eu começo esse sistema também e continuo? Né? Então, eu vou dar algumas dicas aí para as pessoas, e aí é só se inscrever pelo link. E depois, se vocês forem contratar o Estênio para ser o seu coach ou seu mentor, enfim, e você falar que ouviu no Descomplica TD, ele vai dar um descontinho aí para vocês, Pronto, tá bom? Pronto, fechado. Beleza? Combinado. Boa. Gente, muito obrigado a todos por terem ouvido o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com os níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado e da lusofonia. Deixa aí o seu review, ligue aí o sininho. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.